Fala pessoal, sou Karine Rangel. Estamos aqui para mais um Leste Conexão e hoje o tema vai ser um pouco diferenciado. Estou aqui com a host Osineia e vai conduzir essa mesa de uma maneira incrível. Estou ansiosa para o desenrolado dessa mesa com duas mães atípicas aqui que a gente vai conhecer e escutar um pouco da história. Pode falar um pouquinho? Prazer, meu nome é Osineia da Silva. Sou psicóloga cognitivo-comportamental, especialista em neurociências, neuropsicologia. Já atuo na área do autismo desde 2009, já tenho um caminho percorrido aí, né? É um assunto que me interessa muito. Hoje, meu consultório tem muitos autistas, adultos, crianças, adolescentes, né? É um prazer receber vocês aqui, mães atípicas. Eu lido muito com elas também, né? Porque quando a gente atende os filhos, a gente também atende as mães de alguma forma. E eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem sobre vocês, nome, né? O que faz, resumisse um pouquinho, né? Pra gente. Pode começar. Eu sou a Tâmara. Eu tenho um garotinho de 13 anos que tem autismo, TDAH, altas habilidades e DEPAC, que é um garoto incrível. Eu trabalho hoje com duas empresas, que é a Conte com a Gente, contabilidade, que a princípio era contabilidade digital, a gente iniciou dessa forma, mas hoje a gente está como contabilidade consultiva. E também tem uma empresa de gestão financeira, que ela acaba sendo ali dentro, a gente fala que é tipo um grupo já, né? Porque tá todo mundo dentro ali. Uhum. Dessa forma. Prazer, eu sou a Isabelle, tenho 38 anos, na verdade faço aniversário domingo. Obrigada, eu sou mãe da Isadora, uma menininha cadeirante, não verbal. Ela tem uma síndrome muito rara, chamada síndrome de Pelizaeus-Merzbacher, que cursa com com a questão dela se tornar cadeirante, não verbal, né? A gente não tem um prognóstico, né? E eu sou economista de formação, trabalhei muitos anos como gerente em grandes bancos e desde a maternidade precisei me reinventar e me tornei empreendedora, né? Sou fundadora da marca de semijoias de semijoias hipoalergênicas e Nana. Ah, legal, bacana. Eu gostaria muito que vocês falassem um pouquinho sobre como foi a descoberta, né, do diagnóstico e como vocês se sentiram. Fala um pouquinho sobre essa trajetória, né, do descobrimento, qual o impacto que teve na vida de vocês. Pode começar. Então, eu falo que a gente vive um luto, né? O primeiro momento, o diagnóstico da minha filha, na verdade, eu tive finalizado, ela já tinha 1 ano e alguma coisa, 1 ano e 4 ou 5 meses, mas desde os 2 meses a gente já percebeu que tinha alguma coisa diferente, né? Ela era muito molinha, e aí eu falo que a gente vive realmente um luto, que é o luto do filho idealizado, né? Uhum. Apesar de a gente, quando é mãe, a gente não saber absolutamente nada como vai ser o filho, a gente idealiza. Eu acho que a gente, quando engravida, a gente pensa como é que vai ser quando o filho entrar na faculdade, qual a faculdade que ele vai cursar, né? Quando que ele vai casar. E quando a gente entende que a gente está vivendo uma maternidade atípica, isso vem como uma avalanche. Então, eu vou dizer que eu cheguei ao fundo do poço. Eu entrei numa depressão muito profunda. E, nesse momento, as coisas ficaram muito confusas, né? Eu falo que era muito difícil enxergar qualquer coisa naquele momento, né? E a partir dali, sim, né? A partir do que a gente faz com isso, né? Que eu acho que é o que faz a diferença. Então, o primeiro momento foi muito difícil, não vou negar. Eu falo que eu sempre fui uma pessoa extremamente vaidosa. E naquele momento eu saía de casa para levar minha filha para as terapias, foi em meio à pandemia, né? Minha filha é de 2020. Então, no meio da pandemia, a gente sem vacina, né? E eu tinha que sair para levar minha filha para as terapias, para médicos, para procurar um diagnóstico e algum tratamento. E eu falo que eu saía de casa com aquela máscara, eu pegava a primeira roupa, eu não sabia nem me olhar no espelho, né? Então, esse foi o primeiro momento. Foi um momento foi muito difícil mesmo, né? Foi bem complicado. Bom, o do Gianluca,
ele demorou um pouco mais, até porque o autismo demora muito pra gente chegar realmente ali ao diagnóstico. E eu morava numa cidade pequena, então demorou. Mas, assim, quando ele nasceu, que ele foi mamar, eu já percebi que eu precisei estimular a bochechinha dele. Que o da Maria Júlia, eu não precisei. E eu cheguei a dar mamar para um priminho meu, que tinha a mesma idade da minha filha, que pegava mais forte que ela, enfim. Aí eu achei aquilo estranho, mas cada criança tem um jeito, né? A Maria Júlia pegava e mamava inteiro. O meu priminho era um sugador enorme, enfim. Eu dei uma amamentação, eu amamentei esse meu primo só uma vez, mas assim, ficou com aquilo, né? E eu via que tinha diferença dos outros, eu falei, coisa da minha cabeça. E Gianluca, ele tem um priminho que ele é 2 meses mais velho. Então, quando eu via esse priminho, eu comparava com o Gianluca 2 meses antes. E eu sempre trazia. E aí o pessoal falava, não, coisa da sua cabeça, você tá caçando pelo em ovo. Não é, enfim. Aí, quando ele estava com 8 meses, minha mãe teve câncer e ela precisou se ausentar dos negócios dela. A minha mãe é empreendedora, então eu venho meio que de uma família empreendedora, né? E então, eu precisei tomar conta do negócio dela. E o Gianluca, que eu tinha me preparado para cuidar até os 2 anos, eu já precisei levar comigo para o trabalho. Sair cedo, voltar tarde. E ele comigo, eu perdi um pouco da visão ali. E era uma fase importante para você ver os traços, enfim. A primeira coisa mais estranha é que ele era um bebê calmo, que quase não chorava. E aí, quando eu cheguei nesse espaço de trabalho, ele ficava super bem o tempo todo. Na hora que começava o intervalo das crianças, era um chororô. Aí ele ia com um garoto, que sempre levava ele para longe, e com o garoto ele parava de chorar. Beleza. Passou, né? Passou essa fase. Aí ele foi para a creche com 1 ano e 3 meses. O primeiro ano ali na creche foi ok. Ninguém viu nada, embora eu pontuasse já algumas coisas, mas ninguém concordava. No segundo ano, a creche veio para mim. Olha, ele não ficou com as crianças, ele não participa. Quando a gente vai, ele fica sempre distante. E o Gianluca já com aquele negócio de pegar a folhinha, enfim. E, para mim, eu entendia tudo que ele falava. Quem trabalhava comigo em casa, que nessa época a gente estava com uma empresa trabalhando dentro de casa, também entendia. Mas na creche, não. E aí era engraçado, porque o pessoal falava assim, é que ele não gosta de ficar com criança, ele gosta de adulto, porque com a gente ele conseguia interagir. Não existe isso, né? Criança gosta de criança gosta dos seus pares, enfim. E aí foi uma luta. Minha sorte é que quando a minha mãe, com relação ao luto e tudo mais, é que quando a minha mãe teve o câncer e tudo mais, eu acabei começando a terapia, porque eu fiquei também muito mal. Né? Que tinha o receio, o medo todo com relação à minha mãe, e também tinha o luto, porque eu tinha me preparado para ficar com meu filho até os 2 anos, enfim, era tudo uma mistureba, né? E a minha psicóloga me ajudou com meu filho, porque eu comecei a trazer para ela, e aí um dia eu precisei levá-lo comigo para a terapia, e ela conheceu ele. E aí foi quando que a gente estava conversando até um pouquinho antes, né? Sobre não conseguir não ultrapassar algumas barreiras. E ela falou, olha, eu não poderia, em tese, fazer isso. Mas conhecendo você e conhecendo seu filho, eu não posso não fazer. Não pode se anular, né? Isso. Então, eu vou indicar você... Eu estou colocando você em contato com uma pessoa, que era uma mãe de São Paulo, que trabalha... Agora eu não vou me recordar com o que era, mas enfim. Conversa com ela, ela já sabe o que é. E aí, a conversa por e-mail, né? Então, expliquei, aí ela me passou um teste, eu acho que eu não lembro agora qual que é o nome, eu não vou lembrar de nomes dessas coisas, faz muito tempo já. Já tá com 13 e isso ele estava com 4. Mas assim, dos 2 aos 4 anos, eu já tinha levado ele para psicólogo, para fono, já tinha levado para otorrino, e a gente correndo, e todo mundo não tem nada. Então, eu lembro que a primeira psicóloga que atendeu o Gianluca, inclusive falou que ele tá mimado. Tira 2 meses, tira chupeta, tira mamadeira, acontece faz muito, isso, né? enfim, tiramos tudo do Gianluca, adultilizamos aquela criança sem necessidade. Orientações erradas. Exatamente. E aí, com 4 anos e meio, depois que eu conversei com essa pessoa, ela me passou esse teste, que é um teste, inclusive, que usa bastante para fazer rastreamento de evolução dentro dos marcos ali, do tratamento de autismo. Deu um valor significativo, e aí ela falou assim, então agora você vai procurar um outro exame, ai, Deus, DOS alguma coisa, enfim, você vai procurar essa pessoa. Me indicou uma pessoa em São Paulo. Fui para São Paulo, morando em Cruzeiro, para fazer esse teste. O teste é gravado, depois passa a avaliação, e aí essa pessoa que fez o teste me indicou uma outra neuro que então avaliou isso, fez teste também e falou para mim, olha,
com o que a gente tem, eu não consigo dar nenhum diagnóstico. Você precisa fazer tal terapia, passou todas as terapias pro Gianluca, daqui 6 meses você volta. Aí eu consegui algumas terapias que ela passou e voltei. E aí foi batata. Fechou o diagnóstico. Fechou o diagnóstico. E aí foi o que eu falei, eu tive sorte porque eu já fazia terapia, né? Então eu não fui até o fundo do poço, mas foi muito difícil. E eu acredito também que o fato de... Porque fui acabando indo por conta-gota, né? No meu caso. Foi sempre indo um pouquinho. Na hora que chegou o diagnóstico, tinha até um alívio. Porque eu já estava numa luta tão grande. Né? Exatamente. Então, teve sim a parte ruim. Eu lembro que era muito difícil ver o meu filho não conseguindo estar com as crianças, brincando com as crianças. Então, assim, uma cena que me marca muito, assim, que ficou muito para mim... Eu, meu marido e minha filha e o Gianluca tínhamos ido para uma pizzaria e tinha um parquinho perto aquele brinquedo que as crianças rodam. E o Gianluca foi até lá e eu olhando, eu falei, vai acontecer alguma coisa, né? E ele começou a rodar em volta. Então ele estava ali, ele estava querendo, mas ele não sabia chegar e as crianças também não sabiam, não tinham nem idade, né, para poder fazer alguma coisa, enfim. E aí, nesse dia, foi um dia que, pra mim, acho que foi o pior dia. Que foi o dia que eu falei, e aí, né? Daqui pra frente vai ser como? Como que vai ser? Se a gente não tiver, quem que vai cuidar? Você diz na parte de orientação, né? Ou não? Qual parte? De como as crianças lidariam com ele e ele lidariam com as crianças? Não, caiu a ficha, tipo assim, eu já esperava, eu já sabia, eu já tinha lido horrores, estudado horrores, buscado horrores, porque eu estava em busca do diagnóstico. Sim. Mas a gente sempre fica assim, esperando que não seja, né? Você quer o diagnóstico, mas você não quer. Final. Eu lembro até que o Gianluca fazia muito assim com a gente no comecinho, com 4 anos e meio. Olha pra mim, porque a gente fazia isso. A autista não olha nos olhos, o que é um mito também, né? Também, total. E fica, olha pra mim, ele fazia isso com a gente. Porque a gente fazia isso muito com ele. Então, quando eu vi o Gianluca naquele local, o diagnóstico já tinha sido dado, eu acho que foi o cair de fichas do tipo... Entendi. É mesmo. É concreto, né? É concreto, eu estou vendo, é real, né? Realmente tá está acontecendo e eu tenho que lidar com isso, né? E para você, Isabelle, qual foi o maior desafio? Nossa, são muitos, né? Eu acho que são muitos desafios, mas eu acho que assim, o meu primeiro baque também foi quando a minha filha tinha 5 meses e a gente vinha com uma fisioterapeuta e a coisa não evoluía, né? E aí toda vez que chegava no pediatra, a pediatra falava, não tá bom ainda, né? Não tá evoluindo. E aí nós mudamos de fisioterapeuta, né? Foi uma busca, como eu falei, no meio de pandemia, aquela loucura toda. E a fisioterapeuta, ela falou assim, ela avaliou a minha filha, ela falou assim, olha, sua filha tem um grau de hipotonia, que é a fraqueza muscular, que é equivalente a uma criança com paralisia cerebral severa. Nossa. Ou seja, sua filha tem um prognóstico que ela sequer vai sustentar o pescoço. Naquele momento, assim, o meu mundo caiu. Porque, assim, é isso que vem na cabeça, né? E aí? E sou eu? E se eu não tiver, como é que vai ser? Né? E chega a dar um nó na garganta. E esse foi um momento muito difícil, né? Eu falei que eu cheguei no fundo do poço, porque dali eu respirei e falei, tá bom, o que eu vou fazer com tudo isso? E aí, depois, né, a gente chegou até a fazer o Exoma, né, que é hoje o exame mais avançado que existe, pago, né, para chegar num diagnóstico, porque todos os exames anteriores foram inconclusivos. E aí chegamos num diagnóstico, mas era um diagnóstico horroroso. Aí foi o segundo baque, né? Que aí você vai para o Dr. Google. Você pega aquele nome que está no papel e aí você vai para o Dr. Google. E o Dr. Google, ele mata as pessoas, né? Então, assim, aquele diagnóstico, ele foi horroroso, né? E aí eu olhava aquilo e falava, mas eu não aceito isso. Eu não aceito esse diagnóstico. Eu não aceito porque isso aqui não é a minha filha. Não é isso que eu estou vendo. Né? E aí, a partir dali, foi ali onde eu falei, tá bom, mas eu não vou cruzar meus braços e esperar o dia chegar, né? Eu tenho 2 opções, ou eu cruzo meus braços e espero, ou eu faço alguma coisa,
né? E aí foi quando eu comecei, eu brinco, eu falo que eu me tornei fisioterapeuta, fono, psicóloga, médica, né? Eu já fui em algumas consultas com a minha filha que os médicos pararam para me ouvir falar da questão genética da minha filha, e ele, né, um médico super renomado do INTO, ele, não, juntaram acho que uns 4 médicos assim em volta, e ele, não, porque é muito interessante, porque vocês mães sabem muito mais do que a gente dessas questões muito raras, né? E é isso, eu fui me especializando muito. E hoje a minha filha, na verdade, o diagnóstico dela é um diagnóstico que eu diria que é um diagnóstico único, né? Existe um Tinder dos médicos, onde eles colocam as características daquela pessoa, né? E o diagnóstico que ela tem. A minha filha hoje, até hoje, não deu match com ninguém. Então, hoje, ela é uma criança única, rara, né? Então, eu tomei isso como parte da minha vida. Eu tenho uma joia muito rara. É uma joia única. E ela veio só para mim, né? Então, eu acho que aí foi a virada de chave. Foram muitos momentos difíceis, né? Minha filha, com 2 anos, ela teve 6 internações em 5 meses, né? Dessas, foram 4 em CTI. Né? Eu lembro que na primeira internação por questão respiratória, o médico virou para mim e falou, olha, eu vou entubar a sua filha. Eu falei, não, você não vai. E ele, eu vou entubar. Eu falei, não, você não vai. E ele falou, então eu vou dar até amanhã de manhã. Se ela não melhorar, eu vou entubar ela. E eu falei, olha, eu nunca rezei tanto na minha vida. Eu falei que naquele momento, eu falei, eu tenho certeza, eu tenho fé que minha filha não vai precisar. E foi assim, foi muito... Eu falo que sempre foi uma jornada de muita fé, né? E de muito conhecimento, de buscar muito conhecimento. E foi a partir disso, né? Dessa trajetória toda, né? Que eu acho que a gente vai virando a chave. Né? E aí depois o outro momento que eu acho que foi muito difícil é quando a gente precisa entender que aquele ser, né, ele não é, apesar de ter saído de dentro de mim, eu acho que toda mãe passa por isso, né? Apesar de ter saído de dentro de mim, ele não é parte de mim, ou seja, ele não sou eu, né? Ele é um ser diferente, né? Eu acho que toda mãe passa por isso, e quando a gente é mãe atípica, né? Eu acho que isso vem elevado à 10ª potência, porque você pensa, ok, ela é um ser diferente de mim, mas ela é um ser que depende totalmente de mim. Minha filha é cadeirante e não verbal, então ela não se fazia entender. Então, esses foram sempre os desafios. Como eu posso fazer com que ela se faça entender, né? Então, o que eu vou buscar? E aí você procura uma terapia para ajudar com a comunicação não verbal, né? E aí, o que eu posso ajudar para que ela tenha mais mobilidade? Eu tenho uma cadeira de rodas assim, tem um andador assado. Então, a gente... por isso que eu falo que os desafios, eles não acabam. Cada hora vem um desafio exatamente novo e diferente. Sim. Como que foi para vocês esse diagnóstico e a relação familiar? Vocês tiveram dificuldade de educar a família ou não? Eles conseguiram entender junto com vocês esse processo? Foi muito difícil, porque é exatamente isso, né? As pessoas sempre falam, você está exagerando, né? Então, a minha filha, ela com 2 meses, 5 meses, na verdade, né? Ela sequer levantava o bracinho para pegar um brinquedinho no móbile. Né? E a pediatra falava, uma criança de 2 meses já tem que estar sustentando o pescoço. Mas as pessoas não entendiam, né? As pessoas olhavam aquilo e, olha, tem que segurar ela de um jeito assim, porque pode prejudicar a coluna dela. A gente está procurando isso, isso e isso. E as pessoas, tudo bem, eu entendo. Mas no fundo, não entendiam, né? E não entendiam e não conseguiam apoiar. Não sei se não queriam, mas eu acho que não conseguiam. Acho que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com o que é diferente. Né? Quando não culpam a mãe, né? Exatamente, né? Que tem sempre aquela questão, e eu falo que é tudo tão perfeito, né? Que as coisas acontecem de uma forma tão perfeita que, na verdade, eu não tenho a mutação que a minha filha tem, nem o pai dela. Então, eles chamam de evento de novo, ou seja, a ciência provou que não adianta me culpar, porque eu não tenho culpa. Foi porque Deus quis, né? Então, mas é muito difícil, as pessoas têm muita dificuldade e, às vezes, até de saber como ajudar, né? Querem ajudar, mas, às vezes, não sabem como ajudar e têm dificuldade de perguntar, como eu te ajudo? Sim. Né? E aí quer ajudar da forma como acha. E aí não é só o como você entende, né? Porque não é uma criança típica, não é pirraça, né? Não é manha, não é frescura, né? São orientações médicas, são necessidades. Então, foi muito difícil.
Como que foi para você? Eu acredito, posso estar enganada, mas eu acredito que quando a gente fala sobre uma deficiência que é física, que é vista, ela tem uma aceitação, de certa forma, mais fácil, né? Sim. De certa forma, porque, assim, tem toda uma dificuldade, tem tudo. Com certeza tem isso, eu não tenho dúvidas. Mas eu acredito que, para a família, enfim, acaba que tem um acolhimento, uma facilidade maior. Porque não tem como você fingir que você não está vendo o que você está vendo, né? Por mais que demorou, né, a cair a ficha e conseguir ver, mas em algum momento eles conseguiram visualizar. Isso. E no caso... Eu tô entendendo o que você quer dizer. No meu caso, assim, foi muito engraçado, porque no início, todo mundo... Não tem, imagina. Eu lembro que minha mãe falou assim, você tá maluca, Tâmara? Essa criança não tem nada. Ele é inteligente, ele isso, ele aquilo outro, enfim. Depois, ela passou a se culpar. Deve ser por minha culpa. Eu devo ter alguma coisa. O meu pai também teve uma pegada dessa de minha culpa é minha culpa. E, por final, eles aceitaram. Meu pai e minha mãe, assim, aceitaram bem, né? E aí, com meu pai e com a minha mãe, eu sempre tive muito isso. Principalmente com a minha mãe, assim, aquela falecida hoje, né? Se culparam em que sentido? Geneticamente. Pegou de mim. Entendi. Puxou de mim. Minha mãe sempre teve isso mesmo antes do Gianluca, né? De respeitar muito o que eu falava. Então, por exemplo, ele ou Maria Júlia ia para casa dela, se estava de castigo, ficava no castigo. Não pode assistir TV, não pode assistir TV. Então, ela sempre respeitou muito isso. Então, tudo que eu falava, ela fazia em relação ao Gianluca. Então, nesse sentido, com os dois ali, foi mais fácil. Mas foi só com os dois. Todo o resto é muito difícil mesmo. Até porque a pessoa que conhece um autista acha que conhece todos e julga o teu autista por conta daquele autista que ela conhece. Então, é muito doido. Sim, e as fichas demoram muito a cair também. Então, o Gianluca já estava para todo mundo, né? Então, o Gianluca, ele já estava com 7, 8 anos. E pessoas da família falando assim, materna e paterna, né? Ai, não tem nada. Coisa da cabeça de vocês, gente. Ainda assim, ou seja, já estava com 4 anos que é mais de diagnóstico. fácil lidar com a negação, né? Com certeza. Não tem com como certeza. não fazer Não nada. convive tanto, né? Não convive tanto. Por mais que conviva, não convive tanto. E o que foi uma coisa que foi recente, né? Que aconteceu recentemente, aconteceu no início desse ano agora. Uma pessoa veio para mim e perguntou assim, mas o Gianluca, assim, quando ele tiver mais velho, ele vai conseguir, ele vai... E ela não sabia como falar. E aí eu falei assim pra ela, você quer saber se ele vai ser normal, como todo mundo, com as crianças, vai passar despercebido, essas coisas? Aí ela olhou pra mim e fez, Aí eu falei assim, não, ele vai ser sempre o diferente. E eu vi o mundo da pessoa caindo ali. Sabe quando você sente que o corpo da pessoa até dá uma descida? Assim? Eu vi aquilo acontecendo. E eu falei, gente, é hoje. A criança tá com 13 anos. Agora que tá caindo a ficha dessa pessoa. E a gente tem também, que eu chamo de preconceito enrustido. Que é o quê? A pessoa, ela não sabe, ela nem sabe que ela tem preconceito. Mas é assim, você chega, no meu caso, que é uma questão neurológica, né? Então, a gente começa a criar meio que um rastreio para outras coisas. A gente começa a ver. Você começa a olhar e fazer, essa pessoa deve ter tal coisa. Essa pessoa... Esse julgamento, né? Não, eu tô falando eu, como mãe. A gente, né, fica com um rastreio mais avançado ali. Então, você vê uma pessoa diferente, ou, enfim, você fala, é muito TDAHzinho aí, de repente, a gente precisava dar uma olhada nisso. A gente pensa dessa forma, não tem como não, né? E aí, com algumas pessoas, você tem liberdade de falar. Olha, leva o teu filho para fazer uma avaliação. Sim. E aí você vê o preconceito aonde? Onde a pessoa fala assim, ele não tem nada não. Ele não tem nada não. Quando a pessoa fala, ele não tem nada não, é preconceito. Então, ela ama o teu, mas próximo, igual, qualquer coisa, jamais. É preconceito. É isso. Eu já ouvi uma, assim, que virou para mim no shopping e falou assim, tadinha, o que ela tem? Aí eu, tadinha? Por que tadinha? Porque ela tá na cadeira de rodas. Mas ela não é tadinha. Ela é uma criança muito feliz, obrigada. Mas ela é doentinha. Não, ela não é doentinha. Ela tem uma síndrome. Ela não é doente, pelo contrário, é uma criança muito saudável, obrigada. E é isso, o preconceito tá nisso, né? Eu vou rezar por ela. Foi muito obrigada. Foi muito o que você falou, né? O diferente choca. As pessoas não sabem lidar. E aí, como que a gente consegue equilibrar isso? De conscientizar as pessoas a não ter
esse comportamento, por exemplo? Então, esse trabalho está sendo feito o tempo todo, né? A todo momento, né? As mães atípicas são as que mais, né, estão à frente disso, né? Tentando conscientizar as pessoas e brigando, né? Entra em brigas para poder fazer com que a sociedade, né, acolha essas crianças, né? Acolha. E nós, enquanto profissionais da saúde, a gente também está nessa batalha. A gente, né, quer conscientizar as pessoas sempre que a gente pode. A gente está falando, a gente está conscientizando. Mas existe uma barreira das pessoas não quererem escutar. Elas não querem aprender. Elas não querem aprender. Então, é muito mais fácil para essas pessoas. Quando no colégio eu escuto muitos relatos de que as mães pedem para a criança não brincar com a criança que é atípica. Como que você vai acolher e inserir essa criança na sociedade se os próprios pais, né, proíbem? Sim. É como se fosse contagioso. Não, né? e acontece mesmo. Acontece. Não, eu já vi acontecer o Gianluca novinho numa escola em particular, mas não foi com o Gianluca, não, foi com uma outra criança. E foi ter a apresentação do Dia das Mães. E o Gianluca conseguiu ficar quietinho ali no dele, tampando o ouvidinho. O outro ficou super estimulado, então ele começou a ir para um lado para o outro. Só que ele conseguiu ficar ali na apresentação. Eu, como uma mãe atípica, tava super feliz vendo o meu filho e vendo o outro. Eu falei, caraca, ele conseguiu, caramba! E um somzão, e luz, e aquilo outro. E eu falei, que ganho, que bacana. E as outras crianças felizes. Pois no final disso, os pais foram reclamar que a criança atrapalhou, e até então eles não sabiam que a criança tinha alguma coisa. E eles pediram para tirar a criança da sala. É um absurdo, né? São coisas É um absurdo, surreais, né? É um absurdo gigante. E eu queria perguntar para vocês agora, assim, e a mulher nessa história, né? A mulher, a empreendedora, a que sai de casa para trabalhar, como é que vocês lidam com essa questão de ter um filho, né, dentro do diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, e como que vocês conseguiram alavancar na carreira profissional, né, se cuidar, enfim, porque é uma trajetória bem difícil para as mães, né? Queria que vocês falassem Olha, um pouquinho. você sabe que é engraçado, né? Ela trouxe uma visão aqui. Eu trabalho também com desenvolvimento, inclusive dentro da minha empresa, das empresas, a gente oferece isso para os nossos clientes, de desenvolvimento de equipe e tudo mais. E dentro desse trabalho, teve uma época que eu fiz até, que chamou Reviva, Projeto Reviva, que era com relação às mães, porque a descrição que ela traz foi uma descrição que eu também trouxe, né? Quando eu fui fazer o projeto. A mãe, ela entra nesse negócio de fazer terapia, disso, aquilo, outro, e ela vai fazendo as coisas, e chega um momento que a criança começa a ter ganhos, e ela tá feliz, mas ela tá sentindo falta, ela não sabe do que é. Sim. E a falta dela. A falta é dela, ela tá sentindo falta dela, né? E eu falo que ela tá andando, que é o que eu ia falar agora, tá andando, tá correndo com o filho, de repente ela chega numa terapia e ela tá com a roupa que ela tá fazendo faxina em casa. Exatamente. E aí ela se olha e fala, cara, eu não sei mais qual é a roupa que eu gosto. Eu não sei o que me faz feliz. Eu não sei, no meu caso do João Canessê, eu não gosto mais de música alta por minha causa, por causa dele. Eu não sei quem eu sou mais. Então, esse meu projetinho foi um trabalho ali para fazer, para que as mães pudessem se olhar, se verem, né? Se reencontrarem. Mas porque eu passei por isso também. Mas como é que foi esse reencontro com você? O fato de fazer terapia, e eu sempre indico terapia, a gente façam terapias. O fato de estar fazendo terapia, de ter feito terapia, na verdade eu não estava naquele momento em específico fazendo, mas o fato de ter feito aquilo me ajudou muito, né? Porque ele te traz ferramentas para lidar com tudo. Sim. E então foi um dia assim, né? Eu cheguei e eu olhei e eu tava com a roupa da faxina. Com cabelo de birote. Eu era essa pessoa. Um cabelo de um birote, assim, né? Amarrado. Meu cabelo. De cara com o espelho e fala: Meu Deus! Não, eu não tava. Quem é essa pessoa? Eu tava na frente. Tempo, quando... Eu tava na frente, assim, esperando o Gianluca na terapia. E eu sentada, né? Daquele jeito, com o cabelo amarrado, com os cabelos tudo, né? E eu olhei aquilo e eu já falei: caraca, quem sou eu? Foi o primeiro baque. Foi o choque, né? Foi o choque. Aí, nisso, eu fui pintar meu cabelo, que fazia 200 anos que eu não pintava de nenhuma cor, ele estava da cor natural, e eu sempre gostei de pintar, de fazer, de acontecer, enfim. Aí eu fui pintar meu cabelo. Aí que eu comecei aos pouquinhos. No meio disso, e eu não sei se por conta disso ou não, minha mãe ficou doente de novo, e ela ficou muito tempo no hospital. E aí, claro, né, se eu já estava meio largada, eu fiquei largada e meia. Foi um momento, inclusive, que eu precisei largar o Gianluca, que foi muito difícil, muito difícil. E
quando eu voltei, não sei se foi por conta da dor do luto, não sei como foi o negócio, eu sei que eu olhei para mim e falei, eu não posso continuar desse jeito. Eu preciso ir atrás. E aí eu comecei a ir atrás de coisas para mim, de estudo. Eu sempre gostei de estudar, né? Então sempre fui atrás de estudo, fui atrás de ler, de buscar e de fazer coisas novas. E a gente já estava... Não, aí eu e meu marido, a gente participou de um treinamento que eu propus para ele, para a gente fazer. E era um treinamento de venda, de marketing de empresa, enfim. E de lá, inclusive, nasceu a Conte com a Gente. De lá nasceu a Conte com a Gente. E foi nisso. Foi voltar a empreender, voltar a ter minha vida que me trouxe de volta para mim. Depois de quanto tempo você voltou a empreender, que você... Conte com a Gente nasceu em 2019. O Jean-Luc, ele foi diagnosticado com 4 anos e meio, né? Depois disso, eu tentei trabalhar, só que ele estava muito novo, as terapias muito recentes. Ele era uma criança muito rápida, muito agitada. Nessa época, minha mãe estava viva e fazia o almoço na empresa dela, então a gente ia almoçar. Ou ela mandava almoço pra gente, ou a gente ia para lá almoçar, porque eu com ele do meu lado, no fogão, só virei assim, ó, na hora que eu voltei, ele estava quase enfiando a mão dentro da água. Era muito rápido, era muita coisa, assim. Então, eu não conseguia nem cozinhar. Então... E aí, eu me perdi no que eu estava falando, gente. Desculpa. O tempo. Então... De quando aconteceu. Então... Começou a empreender. Então, começamos aí por volta de 2019, que eu voltei para mim e falei, agora eu vou. Ele estava com quantos anos? Ele estava com 8. Com 8. Uns 4 anos, né? Depois do diagnóstico. Depois do diagnóstico, isso. Foi tipo uma queda livre. E aí depois eu comecei a subir uma escalada bem devagarzinho. E depois eu dei uma guinada. E você? Então, quando eu engravidei, né? Foi logo no início da pandemia, né? Eu lembro que eu descobri que estava grávida, acho que foi 1º de março, dia 13 ou 14, sei lá, alguma 16. coisa. De março, veio o lockdown. E eu trabalhava num grande banco, né? Eu era gerente de investimentos. Eu trabalhei a minha gestação inteira. Minha filha nasceu em outubro, quer dizer, então eu trabalhei até setembro. Teve os primeiros meses ali de pandemia. Tem 5 anos? Faz agora em outubro. Ah, tá. E aí foram os primeiros meses ali que a gente não tinha nem equipamento para trabalhar home office. E ainda assim, com tudo isso, eu ganhei, né, a premiação de melhor gerente da minha categoria de agências. Então, assim, foi uma coisa assim fantástica, maravilhosa, né? E aí minha filha nasceu, veio todo o processo, pandemia ainda, né? E aí a única coisa que eu pedi para a empresa foi que me permitisse trabalhar de casa, porque a minha filha não tinha diagnóstico ainda e eu precisava poupá-la, né? Até então eu era grupo de risco, eu estava conseguindo trabalhar home office. E a empresa me negou. E aí, nesse momento, a minha filha estava com 6 meses, ela mamava exclusivamente no peito, não tinha nem pretensão de fazer introdução alimentar. E os médicos só falavam, olha só, ela não pode parar de mamar no peito, porque a única coisa que a gente sabe é que o leite materno não faz mal para ela. E aí, eu me vi completamente enlouquecida, né? Como que eu vou para a rua me expor a minha filha? E aí, a pediatra da minha filha falou assim, você vai para uma psiquiatra? Vai, só para você pegar um atestado. E aí, quando a psiquiatra me avaliou, ela falou assim, é lógico, eu vou te dar direto para você entrar pelo INSS. Eu falei, que absurdo, né? Que absurdo, como assim? Eu não preciso disso. E eu fui para o INSS, fiz perícia. E a médica do INSS também, quando me avaliou, ela me pediu para falar. E eu só sabia falar da minha filha e chorar. Ela me deu logo o tempo máximo, na época que o INSS permitia. E aquilo me chocou de uma forma, porque eu não me via doente. Eu não me via doente. Eu me via uma mãe procurando o diagnóstico de um filho. Pronto, acabou. E aí eu sei que nesse período, né, eu já estava com acompanhamento com a psiquiatra, e aí eu acabei mudando de psiquiatra porque ela saiu, acho que de licença, e aí eu fui para uma outra psiquiatra, e ela sempre falava de medicação, e eu falava que não, porque eu não precisava, né? E aí ela foi com muito jeitinho, ela falou, mas vamos experimentar? E aí quando eu me permiti, né, que eu falei, realmente, você tem razão. Eu lembro de uma vez que... Aí comecei com a psicóloga, né? Eu lembro que a psicóloga ela virou para mim e falou assim, qual o seu hobby? Eu falei, hobby?
qual o meu hobby? Sei lá qual o meu hobby. Eu não tenho tempo para ter hobby, meu amor. Não cabe na minha agenda. Minha filha faz 7 terapias por semana, né? Eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar da minha vida. E aquilo ficou na minha cabeça martelando, qual o seu hobby? Eu não tinha mais um hobby. E aí foi quando eu falei, eu passava na frente do espelho, no meu apartamento, né, no corredor, quando eu saio do meu quarto tem um espelho enorme. E eu acho que eu fugia dele, eu já passava de costas para ele, para não me ver, porque é isso, eu sempre fui muito vaidosa. E naquele momento eu sabia que eu não estava mais ali, né? E aí eu acho que foi esse tratamento, né? Psicóloga, psiquiatra. E elas insistindo para eu voltar a fazer atividade física. E aí a gente vai percebendo, né? Que, na verdade, é tudo coisa da nossa cabeça. Hoje eu falo, às vezes eu falo, né? Que muita gente fala, mas eu não tenho tempo para me arrumar. Eu não tenho tempo para passar esses cremes que você usa, para botar esse monte de brinco, esse monte de coisa, né? Brinco, falar, arrumar árvore de Natal. Eu falei, olha... Se você não tem tempo, imagine eu, que tenho uma filha cadeirante não verbal que depende exclusivamente de mim. Somos eu e ela em casa. Se você não tem tempo, imagina eu, como é que eu vou ter? Eu saio para trabalhar, enfim, mas ok. Eu acordo mais cedo para poder passar todos os meus cremes, né? Para poder me arrumar. Porque eu preciso disso, porque senão eu não consigo me ver no espelho. Se eu não estiver bem, eu não tenho como cuidar dela. E isso foi um processo, né? E aí, nesse processo... até então, eu estava muito certa de que eu não precisava trabalhar. Eu falo, né, do alto dos meus privilégios, né? Eu tinha uma condição que me permitia, né, não precisar trabalhar naquele momento. Mas eu comecei a entender que eu queria, que o trabalho também era um hobby para mim. Porque nós somos seres sociais, né? E eu estar em casa, eu acho que a pandemia também ela agravou isso demais, né? Eu falo que foi tudo muito junto. Essa coisa da gente se isolar muito, da gente não ter contato com as pessoas, né? E eu trabalhava em banco. Banco eu tinha contato o dia inteiro com pessoas. Fosse pelo telefone, fosse pessoalmente, era o dia inteiro. Eu saía, eu pegava um ônibus, eu via gente, né? Você desce... É o dia inteiro vendo gente. E a partir daquele momento eu não via mais ninguém. O único contato que eu tinha era com os terapeutas da minha filha. E aí eu acho que foi esse processo, né? Que foi me levando para ir experimentando, né? E aí chegou um momento que eu me vi, né? Eu comecei trabalhando como consultora de uma marca. E eu falei, eu vou fazer isso porque eu vou lá, levo para terapeuta, levo para uma mãe que está lá sentada na terapia, aí eu vendo alguma coisinha, converso um pouquinho, né? E eu comecei a gostar daquilo. Aquilo começou a ser gostoso, começou a ser prazeroso. A sentir viva novamente. Exatamente, as pessoas olham para você e você vê que as pessoas te veem. E olha que bonito isso que você está usando. Ai, que lindo. E aí... Eu sempre fui muito estudiosa, né, com as coisas que eu faço. E eu comecei a estudar sobre, e aí comecei a aprender, e aquilo foi me dando mais gás. E aí eu comecei a ver que tinha como ter propósito, né? Não era só o vender um produto por vender um produto, mas era o vender um produto porque aquilo tem propósito, porque eu posso trazer beleza, porque eu posso trazer autoestima. Sim. Você pôde sentir isso, né? Exatamente. Você começou a introduzir novamente na sua rotina, você começou a se sentir viva. E isso poderia levar para outras pessoas também. Você queria que outras pessoas sentissem a mesma coisa. Exatamente. Sentissem aquilo que eu senti, de trazer autoestima, de você voltar a se olhar no espelho. E eu falo que, assim, uma das coisas mais lindas, né, que eu escuto hoje no meu trabalho são mulheres que falam para mim assim, olha, antes de te conhecer, eu só usava um brinquinho e agora eu já quero um brinco maior, agora eu já quero me arrumar. E eu falo, é isso que eu tô buscando, né? É isso que eu quero, é isso que me deixa feliz. Porque é ver que não é sobre brincos. Sim. Não é sobre brincos. Muito além dos brincos. Né? É muito além dos brincos, sabe? É sobre autoestima, é sobre empoderamento, pessoas, né? É sobre inspirar pessoas, é sobre mostrar que eu posso ser uma mulher empreendedora, né? Me sentir bonita, me sentir amada, me sentir desejada, empoderada. E ainda assim, ser uma mãe atípica e sair na rua, né? E brigar porque alguém estacionou na vaga PCD. E como eu já fiz inúmeras vezes, né? E brigar com o plano de saúde porque não disponibilizou a terapia. E eu vou conseguir. Eu quero uma cadeira de rodas nova para minha filha que custa uma fortuna, mas eu vou dar um jeito, né? E eu falo, hoje eu vejo que, assim, no final das contas, a gente acaba... É isso, se eu não me enxergar... Eu não consigo, eu falo muito isso. Se eu não me ajudar, eu não consigo ajudar ninguém. Sabe uma coisa que eu falo muito, né? É que se a mãe tem dinheiro, por exemplo, para pagar 2 terapias, não paga 2 pro filho.
pagar dela e pagar uma pro filho. Porque uma mãe saudável vai fazer a terapia do filho render muito mais do que pagar as 2 terapias pro filho, mas ela não e tá ela bem. tá adoecida, né? Não funciona, não rende. A terapia das crianças, quando a gente tá bem, parece que voa, parece que... Sem dúvida. Eles né? se desenvolvem Muito mais, né? Eu já vi muitas mães também que é isso, que assim, se tornaram terapeutas dos filhos. E existe isso também, né? Da gente chega em casa e a gente acha que a gente tem que continuar estimulando. Sim, E a criança parece que cobrança. tem que estar estimulada o tempo inteiro. E eu lembro de uma das terapeutas lá do Rede Sara que ela falou assim para mim: mas olha só para te lembrar, antes de ser uma criança atípica, sua filha é uma criança. Crianças precisam ter momento de ócio, precisa ter aquele momento que ela vai estar ali sem olhar para nada, precisa ter um momento que vai comer um doce, né? Porque tá tudo bem comer um doce no final de semana, sabe? Até isso eu falava, não pode. Isso vai prejudicar o desenvolvimento, sabe? E vai ter É o excesso, né? O excesso de preocupação. Exatamente. O De cuidado. Exatamente. E isso, eu falo, né? A gente, como mãe atípica, né, a gente se coloca em comunidades, né, de mães atípicas, né, em lugares que a gente vê isso acontecer com frequência. Sim. De mães que elas acham, às vezes, que... Mas eu não tenho tempo de me cuidar. Mas você não, é isso, você não tem que ter tempo, você tem que criar tempo. Porque se você não criar esse tempo, é o que acontece, né? Muitas mães entram em depressão profunda, é o que a gente vê de suicídio, né? Enfim, coisas horríveis. Sim. Porque a mãe, ela não consegue se cuidar. Né? Eu inclusive, sobre esse negócio de a gente estudar muito, eu tive um tempo que eu falei, eu não vou mais estudar, porque eu estava ficando bitolada e louca, né? Porque, assim, por exemplo, eu cheguei num momento que eu estava estudando sobre adolescência. E autistas nível 1 de suporte têm maior possibilidade ali de ter o suicídio. Sim. Quando eu vi isso, meu Deus... Já começou a sofrer por Você já projeta isso. Eu já comecei, eu preciso trabalhar isso, eu preciso buscar, eu preciso fazer, eu preciso. E aí eu falei, uma hora, então, vou parar de ler, vou parar de estudar, porque senão eu vou pirar. Porque foge do seu controle, né? Você não tem mais controle sobre. Eu vou me permitir ser um pouco só mãe. Exatamente. Porque isso é ansiedade, né? No final das contas. Isso não vai resolver nada, ela só vai paralisar. Sim, né? Exatamente. Minha psicóloga, ela sempre fala assim, olha, os sentimentos são igual aquele divertidamente, né? Eles estão todos ali. E tá tudo bem eles existirem. O problema é quando eles te paralisam. Então, assim, tá tudo bem ter medo. Eu falo, a gente tem medo. Mas toda mãe tem medo. Né? Toda mãe tem medo. E aí? Proteção, né? Não pode paralisar vocês e nem a criança. Porque o excesso acaba paralisando o desenvolvimento da criança. Sim. Porque a criança tem que experimentar também, não E é? acaba sufocando Exato. muitas vezes a criança. Até o desenvolvimento da criança fica prejudicado. Porque a mãe quer dar conta de tudo, quer fazer, né? Quer resolver tudo sem testar a capacidade do filho, muitas vezes. Sim. Às vezes a criança é capaz de fazer muitas coisas, mas a mãe está ali sempre tomando a frente, fazendo, porque quer proteger, porque quer cuidar. Uma bolha, né? Exatamente. Você vê muito isso. E por isso aí não sobra tempo para elas se olharem, né? Não Sim. sobra tempo para se olharem. E aí é isso. Se olhar e se cuidar é metade do tratamento do filho. E aí, Osinéia, como que essas mães precisam administrar isso? Então, é bem o que elas falaram, né? Se cuidar, né? Terapia, fundamental, né? Na clínica você vê muito isso de mães atípicas que fazem terapia. Os filhos desenvolvem muito mais, né? Porque lá elas têm a orientação, elas, né, são orientadas, elas começam a ver a situação de uma outra forma, né? Então enxergam o filho de uma outra maneira. E o autocuidado é fundamental para você estar bem, para você aproveitar até mais o seu filho, estar mais com o seu filho, Sim. né? Porque quando você se olha no espelho e você se sente bonita, você fica mais feliz. E se você está mais feliz, você faz seu filho mais feliz. Sem dúvida. Né? E a questão do trabalhar, do empreendedorismo, né, feminino, também ajuda muito. Também é uma fatia da pizza, né? Que contribui muito para que vocês consigam dar o melhor para o filho de vocês. Né? Tá no caminho certo ou não tá? Elas estão E aí? Estão no caminho certo. Quero saber. São exemplos de mães atípicas, né? Eu tô sentindo isso, um grande exemplo, assim, legal. E é bom ouvir vocês falando que outras mães vão ouvir e vão se inspirar em vocês como exemplo, né? Porque muitas vezes
como nós não somos, às vezes, mas é mais fácil falar uma pessoa que não vive isso. Mas quando vocês que vivem e trazem esse olhar, né, de que pode dar sim para se cuidar, que dá sim para trabalhar, que os resultados são mais positivos quando se investe em vocês, né? Aí tem mais credibilidade, Sim. né? Porque vocês já passaram por todas as etapas do diagnóstico, do luto, né? Do recomeçar, do reconstruir essa imagem do filho que as mães criam desde quando estão grávidas, elas já criam um panorama para a vida toda do filho, e não é assim, né? Então é fundamental essa mudança de visão das mães. Quero fazer uma pergunta. Com o seu olhar técnico, né? As mães sentem, no fundo, que a criança pode ter alguma diferença ali? E elas são relutantes ou não? Geralmente elas não sabem mesmo, não percebem por falta de conhecimento, e elas só vão adquirir esse conhecimento após, para entender e ajudar a criança, ou não? Elas, no fundo, já... Então, assim, as mães de primeira viagem, elas têm mais dificuldade de identificar o filho porque elas não têm um parâmetro, né? Mães que já têm um filho mais velho, conscientemente, ela já começa a comparativo ali, né? Sim. Então, é mais fácil identificar. Mas, geralmente, essas mães que têm um filho só, começa a desconfiar quando entra na escola. Que aí começa a demandar, né, uma interação maior, uma habilidade maior. A comparação com as outras crianças. E aí né? os professores começam a professores. comparar as crianças e ver que tem uma coisa errada ali, né? Mas eu já recebi muitos relatos de mães que falam que sempre sentiu lá no fundo que a criança era diferente. Mesmo sendo filho único, não sabia dizer o que era, mas que tinha algo diferente. Mas que muitas vezes, muitas mães relatam que buscaram ajuda e que os profissionais não souberam conduzir da melhor forma. Que foi o caso seu, né? Que passou por diversos profissionais e não teve... Não tive suporte. Não teve suporte. E aí Aí muitas vezes elas cansam, elas falam, então, eu já fui a 4, 5 médicos, todos dizem que a criança não tem nada, o que eu vou fazer? Né? Mas tem umas que vão além, aí elas procuram uma avaliação neuropsicológica por fora, mesmo o médico não indicando, porque não, é coisa de tempo, né? Mas elas ficam ali incomodadas, mesmo o médico falando que não tem nada, elas sentem que qual seria diferente. O tempo, assim, para essa mãe que já está sentindo averiguar? Porque tem muito isso. A criança está no desenvolvimento, faz, Sim. É isso. Então... E aí isso vai atrapalhando, né? Nós, como profissionais da área, a gente entende que quanto mais cedo se diagnosticar, melhores os resultados. Sim. Então, a gente já consegue identificar alguns sinais desde a criança bebê. Quando ela mama e não olha para a mãe, porque o vínculo é tão forte que a criança ela mama parecendo que está engolindo a mãe. Eu falo, a Maria Júlia, um olho azul, ela mamava, ela parecia que ela estava entrando dentro de mim. O Gianluca, ele não olhava. E eu chamava, porque aquilo era muito gostoso. E eu já tinha conhecimento disso. O Gianluca não olhava. Crianças que têm atraso no começar a balbuciar palavras. Crianças que já, na idade de 6 meses, 6 meses não, a criança já interage com 3 meses, ela já começa a interagir e ela não está interagindo ainda. No caso do autismo. Do autismo, sim, especificamente do autismo, né? Ou os atrasos de desenvolvimento, né? Que existem, né? Os atrasos. Porque não precisa necessariamente ter um diagnóstico para você trabalhar os atrasos. Exato. É isso que a gente hoje luta. É prevenção e não remediação. Sim. Se você tem uma criança que você percebe que tem um atraso de neurodesenvolvimento, por que você vai esperar um diagnóstico? Se você já pode botar na psicóloga, já pode botar na TO, já pode botar na psicomotricista, já pode botar em vários lugares porque se está em atraso, alguma coisa está errada. Mas eu vou falar para vocês. A minha filha estuda numa escola pública, né? Aqui da cidade. E eu convivo com muitas mães, né, da comunidade, né? E eu vou falar para vocês por experiência, né? Eu vejo que, infelizmente, né, principalmente na rede pública, no SUS, a gente ainda tem profissionais muito, muito, muito defasados, assim, de conhecimento mesmo. Eu falo defasados para não falar qualquer outra palavra. Porque é isso, aí a criança chega na escola, e é uma creche que atende crianças a partir de 6 meses de idade, são profissionais altamente capacitados e qualificados, né? São todos concursados com muitas bagagens. Então, eles conseguem ver com 6 meses uma criança quando ela já tem algum atraso.
Né? Uma coisa que eu sempre ouvi foi, não tem essa de cada criança tem seu tempo. Existe criança, um marco. ali, né? Não atingiu o marco. O marco já leva em conta essas diferenças. Não importa se tem diagnóstico ou não. Não atingiu o marco, essa criança ela tem indicação para fazer terapia. Sim. Não quer dizer que ela vá ter um diagnóstico. Até porque há casos que o diagnóstico ele é irrelevante, como, por exemplo, o caso da minha filha. O diagnóstico ele é só um nome. Não vai mudar o tratamento. Exatamente. Então, se não vai mudar o tratamento, quanto antes ela começa o tratamento, é mais benéfico para ela. E a minha filha, se ela tem o desenvolvimento que ela tem hoje, é porque a gente começou muito cedo. Né? Então, eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu sou super entusiasta disso. Então, quando eu falo, você vai lá, você briga. Você vai no postinho de saúde, você briga. Minha filha faz terapias pelo plano de saúde, mas... Ainda assim, né? A gente vê muitas mães que elas ficam, mas eu já fui, eu já tentei. E o médico falou que não precisa. Como não precisa? Precisa, né? Então, acho que falta também... Pegando esse gancho que você já está falando, né? De que precisa realmente essa mãe ir lá e continuar. Eu queria que você deixasse um recado para essas mães que passam por esse processo de aceitar o diagnóstico, que no fundo sabe que tem alguma coisa, mas é difícil de aceitar. Porque, como vocês falaram, é doloroso, é difícil encaixar ali as pecinhas do quebra-cabeça para continuar seguindo e começar a olhar de volta para vocês. O que vocês falariam para essas mães? Né? Você pode olhar para aquela câmera ali. Eu acho que, primeiro, que diagnóstico não é destino. Né? É uma frase clichê que a gente escuta o tempo inteiro, mas é que traduz a mais pura realidade. Quando você enxerga o diagnóstico como um destino, né, você está dizendo que aquela criança vai seguir uma cartilha. E cada criança ela é única, sim, né, nesse sentido. Mas se você sente que tem alguma coisa diferente, que tem alguma coisa que não está normal, busca ajuda, né? Então, se aquele profissional diz que não está tudo bem, vai para outro, até alguém chegar e falar, olha... Isso aqui fez sentido para mim, né? Eu falo isso porque eu procurei diversos terapeutas até achar um que me explicasse aquilo. E olha que eu não sou da área, né? Eu sou economista, né? Mas até alguém chegar para mim e falar, olha, isso é por conta disso, disso, disso. Ah, ok, isso fez sentido para mim e eu estou vendo na prática que isso está funcionando para minha filha. Então, eu acho que independente de qualquer coisa, é sempre buscar. Né? Não se conformar, não se consolar com aquela informação, né? Porque é isso, o diagnóstico ele não vai determinar até onde seu filho vai chegar. Pelo contrário, ele é o ponto de partida, né, para todo o desenvolvimento. E quanto antes você tem isso, mais o seu filho consegue ir mais longe, evoluir e superar barreiras, né? E se você não está bem... Você não vai conseguir fazer isso. O que você falaria para essa mulher de mulher para mulher? De mulher para mulher é isso. Acho que a gente precisa estar bem. O primeiro passo é eu me enxergar enquanto mulher. Eu me ver enquanto mulher, o que eu gosto de fazer, qual é o meu hobby, né? Eu estou trabalhando, tudo bem, não é no que eu gosto, mas é o que eu preciso, o que eu sei fazer. Ok, eu preciso ter o meu tempo, ainda que seja o tempo que a criança está na escola. Eu falo, os 5 minutinhos do meu café da manhã, eles são essenciais para que eu consiga começar o meu dia, ainda que seja... né, meia hora antes da minha filha acordar e parece que eu preciso dormir, né? Energia a gente não estoca, então não adianta, se eu vou dormir mais, mas eu não vou estocar essa energia. Então, se eu acordar 5 minutinhos antes para tomar o meu café em paz, eu já vou começar a me cuidar. Então, eu começo a entender que eu sou alguém para além do meu filho, né? Então, acho que é por esse caminho. Perfeito. E você, Tamara, o que você diria para essas mulheres? Como mãe, né? Então, pela sua experiência. A gente falou muito aqui sobre mães que sentem, né? Mas eu acredito que tenha muitas mães também que elas, mesmo que elas sintam, elas meio que negam um pouco, né? Então, quando alguém fala que não tem, ela aceita aquilo, porque é melhor, é mais fácil. Porque aí é o preconceito enrustido, né? Primeira coisa que o maior problema não é o diagnóstico do filho, e sim a gente tem um problema e não saber que ele existe. Porque depois que você sabe que você tem um problema para cuidar, aí fica tudo muito mais fácil. Então, é isso. O problema está aqui, vamos resolver isso que tem. E tudo que ela falou, que eu não vou nem repetir, né? Para a mulher, terapia. Faça terapia. Por favor. Seu filho merece, sua filha merece, faça terapia. Se cuidar é um ato de amor ao próximo. E a gente tem um próximo que precisa da gente por muito mais tempo do que a média. Então, bora se cuidar para poder estar presente aí para essa galera.
E você, Ozeneia, qual é o seu conselho que você daria para essas mães? Elas arrasaram, né? Fiquei sem ter o que dizer. Foram perfeitas na colocação delas, né? É isso aí, terapia, né? Na prática, vocês aprenderam na prática, eu também, né? Atendo mães atípicas e terapia é um renascer na vida dessa pessoa. Como ela falou, nem que seja 5 minutos diários, né, de um café da manhã apreciado, né, apreciar o que você está comendo, apreciar o sabor do que você está comendo, né, se olhar no espelho e se dizer palavras bonitas. Eu sou mulher, eu sou linda, eu sou competente. O que quiser falar, mas 5 minutos no espelho se elogiando faz toda a diferença também. Né? Atividade física, fundamental, cuidar, se sentir bem, né? Chegar e no final do dia se sentir um bem-estar, né? De ter feito pequenas coisas. Porque assim, as pessoas às vezes acham que é necessário tirar 2, 3 horas para cuidar de si. E não, você pode encaixar durante a sua rotina 10 minutos, 20 minutos. Deu para tirar 1 hora? Tira 1 hora. Né? Se dá só 5, eu vou tirar os 5. Né? Então, assim, ir se encaixando na sua vida, né? Porque é realmente uma vida diferente, né? Que vocês têm que se doar mais, mas que vocês também têm que se olhar mais também. Aí vocês têm que se olhar mais ainda. Verdade. E de mulher para mulher, o que você deixa como mulher profissional para essas mulheres que passam por isso? Para elas acreditarem nelas. Eu acho que elas têm que acreditar muito nelas, né? Eu vejo uma insegurança muito grande e elas são capazes de tantas coisas. Vocês são capazes de tantas coisas, né? Vocês se superam todos os dias. E vocês, quanto mulheres, vocês já percebi que vocês reconhecem. Mas que todas essas mães, elas se reconheçam, elas se valorizem, que elas entendam que elas são mães extraordinárias, além de atípicas. Elas têm uma resiliência, uma força, uma fortaleza que não é para qualquer um. Então, que elas trabalhem isso nelas mesmas, né, e se fortaleçam através disso. É trabalhar a mente para que a resiliência persista. Exatamente, exatamente. E reconhecer as suas conquistas, eu acho que é fundamental. É isso. Muito obrigada. Quero que vocês deixem as redes sociais de vocês para que, não sei se vocês costumam, né, mas talvez que outras mães se conectem com vocês, que as outras mães conheçam o trabalho de vocês para talvez se inspirarem, né? O que vocês fazem é muito interessante. Então, vocês podem deixar olhando para aquela câmera ali. Eu vou deixar o da minha empresa, que é @conte_com_a_gente, conte_com_a_gente. Através de lá vai conseguir me achar, vai conseguir achar a For Partner, que é a de gestão financeira, e me achando pode me chamar que a gente conversa. A minha eu também vou deixar da minha empresa, que é mais fácil. Chama Inanna, INNA, Semijoias, tudo junto, né? Sem underline nem nada. E também por lá a gente consegue, né, se encontrar. E eu falo também que eu estou sempre à disposição. Lá tem o link do meu WhatsApp também. Eu adoro conversar, né? Principalmente com outras mães, de ajudar da forma como eu puder. Então, lá também tem o meu WhatsApp. Quem quiser, fica à vontade, fica à disposição. Obrigada. Amei conhecer a história de vocês e eu tenho certeza que a história de vocês vão conectar, vai agregar para muitas mulheres que passaram ou estão passando por esse processo que é difícil, mas é possível passar, né? Sim. Não tem só lágrimas. Exatamente. Tem bastante risada, bastante felicidade também. É Com verdade. certeza. Obrigada. Obrigada.